Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Dedicar esse tempo ao Senhor, pedir a Ele ajuda para que aquilo que Ele deseja nos comunicar seja feito e que nós possamos receber dEle mesmo a exortação, a edificação dentro desse estudo que já temos feito. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor desejou deixar para nós essas instruções, Senhor. Que preciosidade para nós, Senhor. Que ao nos aproximarmos da Tua palavra, que haja em nós um espírito correto, Senhor, que teme ao Senhor, que trata a Tua palavra com seriedade, Senhor, mas também um espírito extremamente grato, Senhor, em desfrutar desse grande privilégio que é ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Senhor, muito obrigado. E que o Senhor possa encontrar ocasião aqui para mais uma vez nos exortar, nos edificar, Senhor, aparar as arestas, Senhor, e nos mostrar um caminho cujo nosso testemunho pode ser mais adequado, Senhor. Nós rogamos a Ti mesmo, que é aquele que preside esta reunião, para que o Senhor nos conduza, para que o Teu Espírito Santo use, Senhor, a minha boca, use, Senhor, os ouvidos dos irmãos, para que todos nós sejamos edificados em unidade, Senhor. É o que oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Antes de mais nada, irmãos, vamos ler essa passagem. Eu queria ler com os irmãos essa seção do versículo 10 até o versículo 17. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 até o 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Irmãos, dentro dessa passagem, que já introduz aí o assunto desses 4 primeiros capítulos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu queria dividir esse estudo com os irmãos em 2 partes. Primeiro, eu queria expor uma possibilidade interpretativa da natureza dessas divisões no que diz respeito à questão prática. O que aconteceu entre os coríntios que levaram eles a fazerem tomarem esses partidos, fazerem essas facções, alguns dizerem eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, enfim. O que pode estar por trás desse sentimento? E a partir dessa exposição, a segunda parte eu quero trazer uma aplicação prática para nós, né, para a nossa realidade hoje aqui na Rua Presidente. Então, oro para que o Senhor aí nos dê graça, para que eu consiga tratar tudo aquilo que eu planejei para falar com os irmãos. Então, para começar, antes de chegar na questão da divisão em si, eu queria fazer 2 comentários sobre esses 2 primeiros versículos da passagem, versículo 10 e versículo 11. Então, o versículo 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Esse é o versículo introdutório da questão, onde o apóstolo Paulo está fazendo um apelo para a unidade. Então, né, é bem natural a interpretação para nós aqui. Se o problema da igreja em Corinto é divisão, então o apóstolo Paulo começa já trazendo o princípio. A igreja precisa estar unida. Os irmãos precisam retirar de entre eles essas dissensões. Eles precisam estar unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. O que eu queria falar sobre esse versículo é que essa expressão rogo-vos, né, é uma expressão do grego que é parakleo, ou parakaleo, que é uma palavra que tem um tom de súplica. Né? Então, quando ele diz rogo-vos, porém, irmãos,
aqui o apóstolo Paulo, né, rogo-vos, porém, pelo nome de nosso Senhor Jesus, ele além de trazer essa palavra de súplica, ele a faz evocando o nome do nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo um senso de urgência para a igreja. Ele está dizendo, irmãos, por favor, eu estou implorando a vocês, eu estou suplicando a vocês, que não haja entre vós dissensões, que haja entre vós unidade, que vocês tenham o mesmo parecer, que vocês pensem da mesma maneira, né? E aí, isso mostra a urgência, a seriedade da questão que estava acontecendo lá em Corinto. Mas também é natural nós entendermos que esse apelo para a concórdia do apóstolo Paulo, ele não está querendo suprimir as diferenças que também são naturais da vida em comunidade. Então nós não somos iguais aos outros e também não é uma prescrição bíblica que nós devemos ter as mesmas opiniões em todos os assuntos. Isso é o que outros irmãos já trouxeram dentro desse estudo de 1 Coríntios, né? Então, esse ponto, né, me leva a entender, e também, né, tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na sequência aqui do texto, que os motivos de divisão não eram motivos especificamente doutrinários. Eram questões mais de lidar com diferenças de opiniões em questões que são lícitas se ter diferenças de opiniões e não questão de fundamentos da fé. Porque eu creio que se fosse de outra maneira, se fosse ali uma falha doutrinária séria, se tivessem alguns ali em Corinto dizendo, por exemplo, que eles não creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus, que o sacrifício de Cristo é suficiente para a remissão dos pecados, então eu entendo que a direção que o apóstolo Paulo daria aqui não é para preservar a unidade com essas pessoas que negam o Senhor, né? Ele talvez daria uma direção semelhante ao que ele deu ali no livro, né, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, que ele disse: se alguém pregar um outro evangelho do que eu preguei, que essa pessoa seja amaldiçoada, que seja anátema, né? Então aqui são questões em que é lícito haver diferença de pensamento. Mas o problema é que essas diferenças estavam levando os irmãos a se dividirem. Estavam levando os irmãos a abrirem mão da unidade que eles têm. Eles estavam dando mais atenção para o que eles tinham de diferente do que para o que eles tinham em comum, que era o Senhor. E isso estava levando a essa divisão. E isso também nos dá essa compreensão, né, de que a fé cristã ela não é simplesmente um estilo de vida, um conjunto de comportamentos que a gente guarda e que se você estiver se comportando dessa maneira, pronto, você pode dizer que você é um cristão, né? Nós temos um fundamento, nós temos um credo, né? Nós temos, a gente conhece a agenda, mas existe também o que é chamado de credenda. Aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós fazemos ou deixamos de fazer porque existe um princípio de fé por trás disso, né? Então, se eu... e aí isso vai ser trabalhado também na carta, nós vamos ver mais para frente, né? Se existe esse apelo para a unidade da igreja, é porque Cristo não está dividido. Então tem um princípio por trás do porquê eu preciso de exercer o amor, exercer a paciência com os irmãos, saber quando eu preciso de deixar de lado essas diferenças, mas saber também quando essas diferenças são tamanhas que talvez seja mais saudável se nós seguirmos por caminhos diferentes, mas claro, em paz, né? Então eu queria fazer esse comentário, né, desse primeiro versículo, do versículo 10. No versículo 11, irmãos, falando dos da família de Cloe, né, ou os da casa de Cloe, pode ser Cloe ou Cloé também, os irmãos pronunciam aí de maneiras diferentes. É interessante essa passagem, né? Provavelmente alguns, né, não se sabe se a própria Cloe ou se alguns da casa de Cloe, entende-se que eles estavam viajando para Éfeso, que era onde Paulo estava quando ele escreve essa epístola, a negócios, e lá eles se encontram com o apóstolo Paulo e eles relatam para Paulo o que estava acontecendo em Corinto. E quando Paulo vai escrever essa carta, ele é absolutamente transparente a respeito de quem havia informado a ele daquelas divisões, né? E essa transparência, irmãos, mostra para a gente que eu vejo que a sabedoria ali do apóstolo Paulo em ser aberto a respeito de quem havia trazido essas questões para ele e do porquê que ele estava adereçando aquilo como algo que era realmente urgente. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala, foram os da família de Cloe que estiveram aqui que me falaram, ele está tirando qualquer margem para maledicência, para fofoca, para que eles digam, nossa, como é que Paulo ficou sabendo dessas coisas, né? Quem que foi que dedurou a gente para Paulo, né? Então por mais que a gente possa olhar para essa situação e talvez pensar,
talvez ali o pessoal da família de Cloe ficou em maus lençóis, né? Talvez eles ficaram numa saia justa e o pessoal falou assim, puxa vida, hein? Você foi lá e dedurou a gente estava aqui tranquilo. Mas eu acho que isso mostra uma preocupação com o que realmente importa. Então aqui o apóstolo Paulo ele não estava preocupado em não deixar alguém mal na fita, em causar um desconforto. O desconforto ali era inevitável. O que o apóstolo Paulo queria era que aquelas situações que estavam prejudicando o testemunho dos irmãos em Corinto, que estavam prejudicando a comunhão deles, fosse resolvido. Então, mais importante do que não deixar a família de Cloe numa posição um pouco desagradável, era que ele preservasse os irmãos. Então ele tinha um compromisso ali com os irmãos, então ele foi transparente, e eu acho que isso também é um princípio para nós, irmãos. Que quando a gente percebe algo no nosso meio que precisa de ser tratado, que precisa de ser solucionado, nós precisamos de saber tratar isso com honestidade e com transparência. Ainda que, obviamente, irmãos, eu não quero incentivar aqui um sincericídio, eu não quero incentivar aqui de maneira nenhuma uma exposição da fraqueza do irmão ou de qualquer tipo de vitupério que a gente possa causar uns para os outros. Mas é porque o objetivo de Paulo aqui não era expor os irmãos que estavam caminhando incorretamente ao ridículo. Né? Ele não estava querendo escrever uma carta e falar assim, ó, os da casa de Cloe me falaram e vocês estão tudo errado, é só isso, tá? Então, vocês se resolvam aí, vocês que são incrédulos, vocês que estão incrédulos não, né? Mas vocês que estão se dividindo, vocês que estão agindo de maneira carnal, tá tudo errado, tá? Tchau. Não, o apóstolo Paulo não faz isso. Né? Então ele se delonga nessa carta para buscar tratar os irmãos, para buscar aconselhar os irmãos. Então é um espírito correto, é um espírito amoroso, é um espírito que quer a solução, não quer expor o ridículo e rejeitar. Né? Até porque, também nos estudos que os irmãos trouxeram dos primeiros versículos, aqui nós estamos tratando de pessoas que pertencem ao Senhor. É a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Né? E nós não devemos nos aproximar desse contexto de outra forma. Então agora chegando a partir do versículo 12, né, o apóstolo Paulo vai falar de quais são essas divisões. Né? Há dissensões entre vós, e o que eu quero dizer? Há dissensões e contendas, né? Contendas que em algumas versões é inclusive traduzido como brigas. Né? Acho que a Nova Almeida atualizada e a NTLH também, elas traduzem como brigas, que dá um tom de que não eram só que os irmãos estavam evitando uns aos outros, né? Não era só que um passava, o outro virava o rosto. Eles estavam realmente tendo confrontos uns com os outros, eles estavam tendo brigas uns com os outros. Né? E a partir disso, o apóstolo Paulo diz, versículo 12, quero dizer com isso, sobre essas contendas, sobre essas dissensões, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então, irmãos, aqui eu fiquei, primeira vez que eu li essa passagem, eu me perguntei, né? Será que Paulo, se a gente pegar Paulo, Apolo, Cefas aqui, que é Pedro e Cristo, será que essas pessoas, né, esses três irmãos e mais o Senhor, eles pregavam coisas diferentes? Eles tinham um evangelho distinto entre eles que pudesse causar uma discordância doutrinária entre os irmãos a ponto de um rejeitar o outro, de um se separar do outro? Ou será que isso era mais uma questão dos irmãos em Corinto do que desses pregadores? Né? Eu acho que a resposta para nós é muito clara, né, irmãos? Eu acho que é natural nós imaginarmos que ainda que existam ênfases diferentes, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo é um apóstolo para os gentios, que Pedro tinha aquela direção para a igreja ali em Jerusalém, mas o que eles pregavam, irmãos, era o mesmo Cristo, era o mesmo plano de salvação para um povo que agora estava em unidade, não é isso que nós vemos ali em Efésios? A parede de separação foi derrubada, agora os dois povos, judeus e gentios, são um povo só debaixo do Senhor. Né? Então, nós não temos motivos para pensar que Paulo, Apolo, Cefas e, obviamente, Cristo estavam pregando evangelhos distintos que pudessem levar os irmãos a subscreverem ali profissões de fé que fossem diferentes. Então, a gente pode entender que o problema estava mais neles do que nos que eles se diziam pertencer. Né? E aqui eu quero fazer também uma distinção. Né? Você tem esses três grupos, o que se diz de Paulo, o que se diz de Apolo, o que se diz de Cefas e o que se diz de Cristo. Então muitos irmãos vão entender que esse grupo que se diz de Cristo, né, são o grupo que o apóstolo Paulo vai ser mais direto em exortar, quando no capítulo 13 ele vai falar sobre os espirituais. Né? São aqueles que
diziam que eram de Cristo, mas na verdade estavam contribuindo mais para a secção, a divisão do corpo. Né? Então, como é que a gente pode dizer, né? Aqueles que olhavam para aqueles que estavam dizendo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eles estavam dizendo assim, vocês são todos aí seguindo homens. Nós não seguimos homens porque nós somos espirituais demais. Nós estamos super certos, nós somos superiores, mais espirituais que vocês, porque nós recebemos a revelação direto do Senhor Jesus. Então, na verdade, quando o apóstolo Paulo ele coloca eles aqui, né, esses que dizem que são de Cristo, no mesmo pacote, não é porque os 3 primeiros estão errados e esses últimos de Cristo eles estão certos, eles estão legais. Não. É porque esses que se dizem de Cristo, eles também estão fazendo parte da divisão. Se eles fossem realmente de Cristo, como no capítulo 2 e 3 o apóstolo Paulo vai dizer, aqueles que têm a mente de Cristo, que é um homem espiritual, o que tem a mente de Cristo, se esses que dizem ser de Cristo realmente fossem espirituais, eles teriam a mente de Cristo e eles não iriam se omitir em relação à divisão. Eles seriam agentes pacificadores. Eles seriam irmãos ali no meio que mediariam essa situação e iam dizer, irmãos, todas essas questões não são motivo para que nós nos dividemos, enfim. Né? Então, qual que é o grande ponto aqui que eu quero trazer para os irmãos? Qual que é a diferença interpretativa? Existem muitos irmãos estudiosos, respeitáveis, irmãos que eu admiro, que seguem uma linha interpretativa dessa divisão, de que havia diferenças de ênfase no evangelho e que, então, dentro de Corinto haveria esses partidos. Então, que aqueles que dizem que são de Paulo são aqueles que levaram bem ao pé da letra a questão da natureza gentílica do evangelho, no sentido de que a questão da prática, né, de não ter que guardar mais a lei de Moisés, que isso seria um motivo para uma liberdade e que aí eles teriam perdido a mão nesse sentido e estariam sendo libertinos, né? Estariam usando da liberdade demais e isso estaria levando eles a pecar. Que os de Apolo, né? Apolo sendo natural de Alexandria, né? Um homem familiar, né? Grego e helenizado e familiarizado com a cultura grega, aqueles que seguem Apolo são aqueles que estão mais preocupados com a questão filosófica, com uma questão racionalista da fé cristã. E os de Pedro seriam aqueles que teriam uma tendência mais judaizante, que estariam apelando mais para guardar, teriam um problema talvez semelhante aos Gálatas, né, de guardar a lei mosaica e trazer essas questões de volta, e que os de Cristo seriam, como eu falei, né, esses hiper espiritualizados, que estariam ali se separando dos que eram carnais, dos que eram inferiores a eles. E aí o que eu quero trazer para os irmãos é que eu não concordo com essa perspectiva, né? Então os irmãos considerem, é uma possibilidade interpretativa, mas mesmo que os irmãos não concordem com a perspectiva que eu vou trazer aqui, eu creio que o princípio que eu quero trazer por trás e a aplicação que eu quero trazer para nós ainda é válida, né? Então eu espero que mesmo que os irmãos discordem de mim, que isso não seja motivo para desconsiderar a conclusão que eu quero trazer. Então vamos lá. O que então que quer dizer essa divisão? Estudando sobre a cidade de Corinto aqui no primeiro século, eu descobri, né, uma coisa que eu não sabia, que a cidade de Corinto era uma cidade, um grande centro filosófico. Mas ela não era só um grande centro filosófico da época. Ela era literalmente, depois da cidade de Atenas, na Grécia, né, que é conhecido como o berço da filosofia grega, depois de Atenas tinha Corinto. Corinto era o segundo maior centro de exposição filosófica grega, né, dentro daquelas escolas, e era a segunda cidade que mais tinha escolas filosóficas dentro do primeiro século. Né? Então, a questão da filosofia grega, talvez ela é ainda mais forte do que nós já compreendimos que era. Então, eu acho que todo mundo aqui, né, ou pelo menos os irmãos que procuraram entender um pouco do contexto, né, eu lembro que os compartilhados introdutórios, o Marcelo, ele deu esse panorama para nós, da força da filosofia, da força da prática da religião politeísta grega, né, do templo de Afrodite, também tinha o templo de Apolo, que tem implicações em pecados sexuais, que também nós vamos ver mais para frente. Mas essa questão das escolas filosóficas em Corinto, irmãos, era muito forte, né? Muito forte mesmo. E nessa época do primeiro século, existia uma escola filosófica que era mais popular do que as outras, bem mais popular do que as outras, inclusive. Que o Marcelo também mencionou no compartilhar dele, que é a escola dos sofistas, né?
Então, para alguém que, né, para os irmãos que já têm mais familiaridade aí com essas questões das escolas gregas, talvez já saibam do que se tratam sofistas, mas só para dar um contexto aqui. A escola dos sofistas, ela nasceu no 4º século antes de Cristo. Então, muito antes aqui de onde nós estamos. Aqui a gente está mais ou menos em 57 depois de Cristo, quando essa carta foi escrita. Os sofistas, eles nasceram em 400 antes de Cristo. E o sofismo, né, os sofistas, eles eram filósofos que valorizavam muito a retórica, valorizavam muito o discurso, a habilidade do falar. E nesse primeiro ali, né, nessa primeira ocasião ali dos sofistas no 4º século antes de Cristo, o objetivo de valorizar a retórica, de treinar o discurso, né, de saber como falar, tinha o objetivo de convencer outras pessoas de alguma opinião que você tivesse. Então você treinava como falar bem, como falar de uma maneira bem estruturada, clara, eloquente, convincente, para que você pudesse trazer as pessoas para pensar como você pensava. Nessa época em que a carta aos Coríntios é escrita, já no 1º século, existe um segundo movimento dos sofistas, né? É o que é chamado de segunda sofística. E aí a segunda sofística, irmãos, ela tem um caráter muito mais de entretenimento, né? É muito mais uma performance teatral. Então os sofistas, eles não estavam mais tão preocupados em convencer alguém de alguma coisa. Eles queriam, na verdade, era provocar reações no público. Então, os irmãos podem imaginar a cena, né? Nas principais praças ali da cidade de Corinto, esses sofistas que eram filósofos itinerantes, né? Eles não ficavam parados na mesma cidade, eles chegavam de vários lugares da Grécia e aí eles se reuniam naquela praça e aí ficavam um disputando com o outro quem conseguia cativar mais as pessoas, quem falava mais bonito, quem tinha melhor eloquência, quem tinha o tom de voz mais agradável de ouvir. E aqui, irmãos, eram pessoas que eram muito habilidosas, eram pessoas que conseguiam provocar em questão de minutos a multidão a dar gargalhada e depois a começar a chorar. Eles eram pessoas que estavam que tinham investido muito tempo na capacidade discursiva delas. Então, a população grega da época consumia o que esses sofistas faziam de uma maneira de entretenimento. Então, eu via os irmãos que defendem essa posição fazerem um paralelo, inclusive, com o futebol para nós aqui no Brasil, né? Então não é nem uma questão de será que o que eles estão falando é uma questão correto? Será que o que eles estão falando é algo inteligente? Será que o que eles estão falando é algo que vai me agregar alguma coisa na minha vida mesmo? Isso era algo secundário. O que eles estavam preocupados mesmo é se esses sofistas falavam bonito, se eles conseguiam me fazer sentir aqui alguma emoção, alguma coisa. E aí esses irmãos entendem que o que estava causando essas divisões é que quando esses da cidade de Corinto se converteram, eles transferiram essa admiração que eles tinham por determinados sofistas para esses grandes pregadores do evangelho. Então agora eles não tinham mais o sofista favorito deles, eles tinham o evangelista favorito deles. Eles não tinham mais aquele grego que falava bonito, que falava das escolas filosóficas de uma maneira eloquente. Não, eles estavam querendo ver qual que era o equivalente cristão da prática que eles tinham. Então, essa questão da carnalidade dos coríntios, que também vai ser tratada, de, apesar de serem salvos, apesar de crerem no Senhor, eles ainda estão lidando com as coisas do Senhor de uma maneira carnal. Eles ainda estão se aproximando das coisas de Deus de uma maneira inadequada. Então, muito possivelmente, as primeiras discordâncias dos coríntios passavam em conversas do tipo: o apóstolo Paulo, né, um irmão tão poderoso, foi chamado pelo Senhor para poder pregar para os gentios, ele está viajando toda a terra conhecida para poder pregar o evangelho, ele veio até Corinto, ele começou os trabalhos aqui, converteu muitas pessoas, olha que coisa preciosa, né? Nossa, o apóstolo Paulo, ele é 10, ele é muito bom. E aí talvez um outro dissesse assim: não, mas depois que ele foi embora, chegou o Apolo, né? Apolo de Alexandria, o único homem no Novo Testamento que é referido como poderoso nas Escrituras, eloquente, né? Atos capítulo 18 vai dar esse testemunho de Apolo. Ele era uma pessoa eloquente, poderosa nas Escrituras. Então, era um homem que com certeza tinha todo o cacife discursivo ali, ele tinha, com certeza.
né? E a Bíblia dá testemunho disso. Então, Apolo fala muito melhor do que o apóstolo Paulo. Ele é muito mais eloquente, ele apresenta de um jeito muito mais claro o evangelho. Então, eu prefiro muito mais Apolo. E talvez um outro dissesse, não, vocês estão por fora, vocês não ouviram falar do apóstolo Pedro, não? Andou com o Senhor. No Pentecostes, ele pregou, 3.000 almas foram salvas. Não, vocês estão por fora, é o apóstolo Pedro. Esse sabe como pregar, porque quando ele prega, 3.000 se convertem, né? Então, irmãos, essa é uma linha interpretativa, é a que eu acredito que faz mais sentido, justamente por questões doutrinárias não estarem sendo tratadas aqui, né? Talvez a única questão doutrinária assim, mais que é tratada na carta aos Coríntios é o que o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 15, né? Que daqui a uns bons anos nós vamos chegar lá, né? Mas no capítulo 15 que ele fala da questão da ressurreição, né? De que aqueles que não estavam acreditando que haveria ressurreição. Então talvez esse é o único ponto fundamental da fé ali, da questão da crença mesmo, que estava sendo tratado pelo apóstolo Paulo. Então essas questões de divisões estavam sendo norteadas por isso, irmãos. Eram preferências por pregadores que falavam melhor ou pior, dentro da opinião deles, né? E cadê aqui? No prosseguimento aqui da carta, né, dos versículos 13 ao 16, o apóstolo Paulo ele vai trazer, no versículo 13 ele traz algumas perguntas retóricas e ele traz alguns pontos do porquê que aquela motivação para a divisão era uma motivação que não tinha sentido nenhum dentro dos princípios de fé que os irmãos ali já tinham recebido da pregação de Paulo. Então no versículo 13 ele vai dizer, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então são 3 perguntas retóricas, todas com respostas negativas, né? Então, está Cristo dividido? É evidente que não, né? O Cristo é o cabeça de uma igreja. Capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar dessa questão do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo em que Cristo é a cabeça, tem muitos membros, cada um tem o seu ofício, tem a sua função, mas são todos uma coisa só. E se um membro é partido ou ferido, todo o corpo sente isso, né? Foi Paulo crucificado por vós? É evidente que não, né, irmãos? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Também não. Então, Paulo está trazendo essas questões porque esses pontos, né, a unidade da fé, a salvação pela cruz do Senhor Jesus e a profissão de fé, aqui exemplificada pelo batismo, estavam sendo ameaçadas por conta dessas divisões. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão abrindo mão de coisas que são fundamentais por coisas que não são fundamentais, né? Então aqui a questão é a seguinte, irmãos, se algum irmão lá do primeiro século, lá da igreja em Corinto, tivesse uma preferência, né, talvez dissesse assim, não, eu fui mais edificado quando eu ouvi Paulo falar do que quando eu ouvi Apolo falar. Isso por si só é pecado, irmãos? Não, irmãos, isso não é pecado, né? Eu não acredito que seja errado que nós tenhamos irmãos, né, que sejam para nós uma referência de fé, irmãos com os quais nós tenhamos muito a aprender. Muito pelo contrário, irmãos, esses irmãos são bênção para nós e são irmãos que o Senhor levantou para a edificação da igreja, né? Então, com isso eu não quero dizer que nós não devamos ter irmãos, que nós tenhamos alguma admiração ou que nós tenhamos um respeito, né? E que nós levemos em conta o que esses irmãos têm para dizer. Mas, irmãos, isso não deve ser um motivo para que haja divisão entre nós. Porque quando isso acontece, e aí esse é o ponto aqui que eu acredito que era o problema ali em Corinto, quando isso acontece, quando nós valorizamos demais a figura de um irmão, isso se configura o que nós chamamos de culto à personalidade. E o culto à personalidade me impede de ver que um irmão, ainda que uma bênção, que um irmão, ainda que estudioso, ainda que dedicado às coisas do Senhor, esse irmão é falível. Esse irmão não vai estar certo o tempo inteiro, né? E que está tudo bem, né? Os irmãos que estão dedicados com o ensino, os irmãos que se fadigam no estudo da palavra, eles não estão isentos de cometer erros, não, irmãos. Mas essa é uma coisa que precisa de ser aproximada com um espírito correto. Porque se a gente começa a colocar ministros da palavra num lugar onde eles não devem estar, num lugar de muita importância no nosso coração, um lugar que sobrepõe a unidade da igreja, que sobrepõe a soberania de Cristo, que sobrepõe o que o próprio Senhor deseja para a igreja dele, então nós vamos estar sujeitos a ter uma experiência de igreja divisiva,
né? Porque talvez hoje nós não percebamos a nossa realidade aqui como a dos coríntios, né? Talvez a gente olhe para nós aqui e a gente fique até confortável, a gente fala, não, eu me dou bem com os irmãos, eu dou bom dia para todo mundo, aqui está tudo certo, né? Mas aí talvez a gente fala assim, quem que vai compartilhar semana que vem? Aí aquele irmão lá, nossa, vai ser difícil. E esse não é um espírito correto, irmãos, né? Nossa, em vez de tal irmão, podia ser aquele irmão lá, ele fala tão mais bonito, tão mais legal. Irmãos, essa não é uma maneira saudável de se aproximar a irmãos que têm se dedicado a trazer estudos que, né, Deus assim o queira, que tenha valor eterno para nós. Os irmãos que se dedicam a trazer estudos aqui para nós são irmãos que têm sido constrangidos pelo Senhor, têm recebido encargo do Senhor e têm desejado compartilhar isso com os irmãos para que isso sirva para a edificação da igreja, irmãos. Então que o Senhor nos afaste de um espírito incorreto, que nós tenhamos um amor mesmo com os irmãos que têm se dedicado a esse serviço, que é tão importante na igreja de Deus, para que quando nós estivermos aqui, nós saibamos que realmente, irmãos, não é para a glória daqueles que estão aqui. Eu não estou aqui desejando falar para os irmãos porque eu acho que faz sentido e é legal. Não, irmãos. O Senhor, Ele ganhou algo no meu coração, isso se transformou num encargo e eu entendi diante do Senhor que isso era algo que Ele queria trazer para os irmãos. Então eu estou aqui com todas as minhas limitações, rogando ao Senhor, como nós, né, frequentemente oramos, eu acho que isso é muito saudável, né? Rogando ao Senhor que Ele traga a exortação para a igreja. Né? Eu e os outros irmãos que têm trazido, né, estudos de qualquer natureza, sejam na reunião de domingo, na reunião de oração, nas reuniões dos lares, em encontros, né, que talvez nem estejam, nem façam parte da agenda aqui. Irmãos, tudo aquilo que um irmão traz para edificação é o Senhor que está movendo. Então a gente precisa de ter uma aproximação amorosa, misericordiosa com esses irmãos, ainda que a gente não deva colocar esses irmãos em um pedestal. Não deva colocar esses irmãos num lugar em que realmente eles não pertencem, né? Nós não pertencemos. Então, aqui, irmãos, eu sou só um instrumento falho, um instrumento muito falho, né? E os irmãos me tolerem. Mas é o Senhor Todo-Poderoso que derrama o Espírito dele sobre mim, sobre nós, tanto para que eu seja capaz de falar e os irmãos sejam capazes de compreender. E isso vai ser tratado mais na frente, né? No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer, no versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, irmãos, a edificação da igreja, né? A nossa santificação, não vão ser pregadores que vão fazer com que isso seja gerado em nós, né? É o próprio Senhor. Né? Os irmãos que têm se dedicado ao estudo, eles são instrumentos. Então, na continuação do texto, o apóstolo Paulo ele fala aí no versículo 14, uma expressão que eu achei muito interessante. Ele fala, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. E aí eu fiquei pensando, imagina, dar graças a Deus porque não batizou ninguém, né? Geralmente a gente tá querendo o contrário, né? Dou graças a Deus porque alguém foi batizado. Mas não, o apóstolo Paulo está dizendo, graças a Deus, eu não batizei ninguém. Mas por quê? Porque ele não queria que eles fossem salvos? É óbvio que não também, né, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, né, sendo um judeu da dispersão, né, Paulo de Tarso, ele cresceu dentro da cultura grega, da cultura helênica, ele sabia como os gregos pensavam, né? Ele cita filósofos gregos, poetas gregos em algumas cartas, em algumas pregações registradas por ele, né? Naquela pregação do Areópago em Atos 17. Então, Paulo era alguém que estava bastante familiarizado com a cultura grega e, por consequência, com esse contexto do sofisma, né, dos sofistas, que eu passei aqui para os irmãos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Por quê? Versículo 15. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então, o apóstolo Paulo, né, a gente pode compreender que o apóstolo Paulo já sabia das inclinações que aquelas pessoas teriam de dar um valor exacerbado demais para a figura dele ou de qualquer outro irmão, como alguém que fosse, que tivesse ali com eles uma relação de professor filosófico, né, de mestre filosófico. Né? Então, ele disse, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Imagina se todos aqueles ali, se tivesse um grupo expressivo, né, além dessas exceções que ele cita,
Crispo Gaius da casa de Estéfanes, e ele nem lembra se batizou, né? Não sei se batizei mais alguém, nem se lembra. Então, por que Paulo não se dedicou para esse ofício de ele mesmo ir lá e batizar? Porque talvez mais na frente um grupo ali dissesse, não, o nosso batismo não tem mais valor, porque eu fui batizado por Paulo. Vocês foram batizados pelos ajudantes dele, né? Por Silas, por Timóteo, quem quer que seja, né? Eu fui batizado pelo próprio Paulo, então eu tô num nível acima, o meu mestre ali, ele é superior, né? Então, a gente percebe aqui como que no ministério do apóstolo Paulo, irmãos, ele não estava preocupado em fazer número, ele não estava preocupado em trazer para ele mesmo discípulos que estivessem debaixo da autoridade de Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com as coisas do Senhor, o chamado dele era para o propósito que o Senhor tinha para ele. E é o que ele fala no versículo no começo do versículo 17, Cristo não me enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então, isso também não quer dizer que o apóstolo Paulo ele ia se privar de batizar em todos os casos. É porque, ainda que sejam exceções, ele batizou irmãos em Corinto. Então, mas o foco dele, o encargo que ele tinha, o chamado que ele recebeu do Senhor, era para evangelizar, era para viajar, ir pelas terras dos gentios, anunciar o evangelho, estabelecer ali um testemunho, e logo mais ele já ia para um outro lugar, deixava ali talvez algum colaborador para contribuir, como ele encomendava, né, vários irmãos que ajudavam Paulo no ministério dele. Mas esse que é o ponto. O apóstolo Paulo estava preocupado com o que o Senhor tinha requerido dele. O apóstolo Paulo não estava preocupado em fazer um nome para ele mesmo. O apóstolo Paulo não estava preocupado em mover multidões em favor dele, para louvor dele. Ele estava preocupado com o nome do Senhor. Ele estava preocupado com a igreja do Senhor. Ele estava preocupado com a anunciação das boas novas. Que o Filho de Deus veio e morreu para a remissão dos pecados de todos os que crerem nele. Então, isso também é um testemunho muito bonito, irmãos, de como que o apóstolo Paulo ele não estava focado em como que ele ia ficar depois, né? Ele também, mais para frente na carta, agora me falhou aqui qual que é o capítulo, acho que é no capítulo 4, que ele fala que ele não se importa com o que as pessoas falam sobre ele. Ele não se importa nem com o que ele mesmo pensa de si. Ele só está preocupado com o que o Senhor tem para dizer a respeito dele, com o que o Senhor tem para ele, qual que é o propósito do Senhor para ele, né? E isso também serve de exemplo para nós. E por que isso, irmãos? Por que eu estou mencionando isso? Porque, irmãos, quando existem essas divisões, quando nós, por alguma situação, nós tomamos algum partido e nós rejeitamos a vida em comunhão em prol de situações que são secundárias, que não são importantes, irmãos, na verdade a exemplo aqui dos irmãos, né? Eles não estavam preocupados, em última forma, em exaltar a figura desses mestres. Então, o problema aqui não era que aqueles que se diziam de Paulo estavam preocupados com que Paulo ficasse bem na fita, né? Nem os de Apolo, nem os de Cefas. Na verdade, irmãos, eles estavam querendo se promover pelo fato de eles serem discípulos daquele que supostamente eles diziam que falava melhor. Então, no fim das contas aqui, irmãos, é uma valorização de si mesmo, é uma preocupação em como eu vou ficar diante dos irmãos. Então não é que eu quero que Paulo seja respeitado pelos outros irmãos, não, eu quero ser reconhecido porque eu sou um discípulo de Paulo. E eu quero que aqueles que se dizem de Apolo sejam rejeitados, eles são inferiores a mim, né? Então é por isso que quando né, o irmão que eu ouvi dizendo isso foi o irmão Augusto Nicodemos, ele dá esse exemplo, né, do futebol, que talvez seja fácil para a gente se identificar, né? Mas, por exemplo, quando um time, né, quando o Atlético ganha um título, os torcedores do Atlético todos vão lá tirar onda com todos os cruzeirenses. Agora, que mérito que o torcedor teve no título? Nenhum. O torcedor não treinou, não jogou, não estava lá, não marcou gol, não deu assistência. Então por que ele está se gloriando do título? Não, porque ele é torcedor. Então o importante não é o time ganhar o título, é eu ficar por cima do meu rival. Entendeu? E aí talvez os irmãos olhem para esse exemplo que eu estou dando e falando assim, nossa, Arthur, mas que exemplo pequeno, né? Que coisa boba, né? Mas, irmãos, eu acho que é adequado porque as motivações para as divisões ali em Corinto eram bobas também. Era uma coisa realmente banal, era uma coisa realmente infantil. E talvez por isso que o apóstolo Paulo ele está tão
Ele tá se colocando nessa posição de súplica, como a gente viu no versículo 10. Está falando, irmãos, olha que tolice, olha que coisa pequena, que coisa irrelevante, que coisa... Por que vocês estão se dividindo por causa de uma coisa tão trivial, uma coisa de tão pouca importância, né? Se a gente começasse a se dividir aqui por causa de Atlético, Cruzeiro, América, a gente ia falar assim, nossa, Arthur, que bobagem, por que a gente vai se deixar dividir por causa disso? Então, por mais que os nomes dos grandes pregadores estivessem envolvidos, no fim das contas, irmãos, eles estavam se dividindo por causa de algo tão trivial quanto. Ah, porque eu sou do time de Paulo, eu sou do time de Apolo, eu sou do time de Cefas, e o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, vocês são carnais. É o que ele vai dizer no primeiro versículo do capítulo 3. Ele diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Né? Eu até por curiosidade fui pesquisar, essa palavra meninos é do grego népios, que quer dizer uma criança que não consegue nem falar ainda, irmãos. É uma criança pequena que não consegue nem falar ainda. É isso que o apóstolo Paulo está falando para eles. Vocês são como crianças que nem conseguem falar ainda. E quanto tempo já fazia, né? Desde que o apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho para esses irmãos, e eles ainda estavam preocupados com coisas tão fúteis. Então o apóstolo Paulo está dizendo, e ele dá esse diagnóstico. Vocês são muito imaturos, vocês são carnais, e isso está impedindo a progressão de vocês na fé, e é por isso que eu não posso falar com vocês como espirituais. E aí talvez esse versículo foi um tapa na cara daqueles que se diziam de Cristo, né? Aqueles que falavam assim, não, eu sou de Cristo, eu não sigo homens, eu sigo o próprio Senhor Jesus, eu sou muito superior que vocês. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo só para os que se diziam de Paulo, Apolo e Cefas, está dizendo para todos. E ele fala, eu não pude falar a vocês como espirituais, nem antes, e aí... versículo 2, com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, se antes o apóstolo Paulo já se aproximou deles como a essas crianças que não sabiam falar, hoje, ano 57 depois de Cristo, escrevendo essa carta, ele fala, vocês ainda estão nesse mesmo estado, vocês não progrediram, vocês não amadureceram, e ainda hoje eu tenho que tratar vocês como crianças. Então talvez esses irmãos que diziam, né, talvez de maneira tão altiva, né, eu sou tão espiritual, eu sou de Cristo, né? Então deixa os carnais para lá que eu vou ficar na boa aqui. Talvez lendo esse versículo eles ficaram assim, uai, mas eu achei que eu estava fazendo tudo certo, né? Mas não. E aí, irmãos, essa é a interpretação essa foi a clareza que eu tive no texto, né? Os irmãos me perdoem as figuras pobres, né, para tratar de um assunto que é sério, né, pedir perdão para os irmãos nesse sentido, mas para mostrar para os irmãos como talvez até questões que fossem mais dignas de discordância mesmo, né, como talvez contemporaneamente dentro da igreja a gente tem alguns pontos, né, a questão de salvação, né, arminianismo, calvinismo, são questões complexas, em que ambas as linhas têm possibilidade interpretativa nas escrituras, né? Mas nós vamos nos dividir por causa disso? Eu vou deixar de tratar um irmão como irmão porque ele é calvinista, porque ele é arminiano? Não, de maneira nenhuma. Acredito que nenhum de nós, né? Que o Senhor tenha misericórdia, que nenhum de nós aqui pense isso, irmãos. Mas como que os irmãos em Corinto eles estavam abrindo mão dessa unidade por conta de coisas tão fúteis? Eles estavam abrindo mão de coisas profundas, de todas as riquezas em Cristo que eles tinham em comum, todos eles salvos pela mesma obra, pelo mesmo Senhor, na mesma fé, o mesmo Espírito, né, como fala em Efésios ali capítulo 4, é tudo uma coisa só. É a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma salvação, pelo mesmo sangue, o mesmo batismo, mas um gostava mais do jeito que Paulo falava, o outro gostava mais do jeito que Apolo falava, e acabou, então eu não quero mais ficar com você não. Que tristeza, né, irmãos? Tristeza para eles, tristeza para nós, porque, e aí, né, concluindo, já caminhando para a conclusão, irmãos, de novo, talvez a gente olhe para essa realidade dos irmãos em Corinto e a gente se sinta confortável, porque a gente está bem distante disso. Irmãos, mas será que a gente está distante dessa realidade mesmo? Né, eu dei o exemplo, né, de talvez domingo que vem alguém escutar, irmão, fulano de tal que vai compartilhar, que vai dar prosseguimento.
e às vezes a gente fica desanimado, né? Que o Senhor nos livre de um espírito como esse, mas também que o Senhor nos livre de um espírito que fala: nossa, agora eu vou lá porque esse irmão fala bem demais. E se alguém falar que não entendeu, que não ficou claro, que não achou que fez muito sentido, que discorda da linha interpretativa, então esse irmão aí, ó, ele que não sabe de nada. Tá? Eu gosto quando esse irmão fala. Que o Senhor nos livre também dessa aproximação, irmãos, que são coisas que talvez sejam tão sutis na nossa vida cristã. São coisas que talvez a gente só está percebendo que faz agora, que está sendo falado. Né? Mas são coisas que hoje podem não causar um problema muito grande, né? Mas talvez mais para frente cause. Né? É essa questão que a gente também falou no final de semana passado, dentro dessa dinâmica das 7 igrejas, né? Do fermento que leveda toda a massa. Então, uma coisa que hoje pode parecer uma bobagem, né? Nossa, Arthur, você está falando disso, mas isso é bobagem. Aqui na Rua Presidente a gente não tem que preocupar com isso, não. Mas será que a gente não tem que preocupar, irmãos? Talvez se eu aqui na frente falasse que eu discordo de determinado irmão, talvez alguns dos irmãos aqui já não iam me olhar mais com o mesmo carinho, com o mesmo apreço. Talvez se eu falasse, né? Enfim, eu não vou dar nome para não causar algum tipo de escândalo, mas enfim. Né? Talvez se eu dissesse assim, não, né, o irmão tal prega dessa maneira, não acho que faz tanto sentido, mas glória a Deus. Aí talvez o irmão dissesse para mim: nossa, Arthur é difícil demais. Não quero mais ficar perto do Arthur, não quero mais compartilhar o tempo com o Arthur. Então, irmãos, que o Senhor nos livre de uma realidade como essa, cheque o nosso coração, nos ajude a colocar os irmãos que se dedicam com a pregação do Evangelho, os irmãos que nós temos como referências, que o Senhor nos ajude a colocar eles no lugar devido, no lugar de respeito, sim, de admiração, sim, mas sem tomar o lugar do Senhor nos nossos corações. Que nós não usemos isso como ocasião para nos promover e nos dividirmos. Então, dentro disso, eu queria concluir trazendo 2 palavras para os irmãos. E a primeira palavra que eu queria trazer é para os irmãos que compartilham a palavra ou irmãos que desejam compartilhar a palavra. Né? E eu faço isso também com muito temor. Eu sou bem noviço, né? Eu estou começando agora. Foram poucas as ocasiões que eu compartilhei. Então, para os irmãos que são mais veteranos, eu peço licença nesse sentido. Mas trazer uma exortação que eu creio que é clara nas Escrituras e que serve definitivamente para todos nós. Que é o seguinte: o ministério da palavra, ele é comissionado pelo Senhor. E ele é sustentado pelo Espírito do Senhor. Então, compartilhar, pregar a palavra de Deus, trazer estudos para a igreja, trazer reflexões, tudo isso não depende da nossa capacidade discursiva, irmãos. Isso não depende do quanto eu falo bonito ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que isso deve ser negligenciado, não, irmãos. Então, tá aqui um incentivo para talvez algum irmão, né, algum mais jovem do que eu, que tenha desejo de pregar a palavra, de compartilhar, de trazer estudos para os irmãos. Então, invista nisso, invista na sua dicção, na questão discursiva. Trate isso como algo importante, é um recurso importante. É importante que eu seja claro para os irmãos me entenderem. É importante que eu consiga estruturar, compartilhar de uma maneira que seja inteligível. Porque se eu chegar aqui também e falar as coisas todas desconexas, isso também não vai ter proveito para os irmãos. Mas o ponto é que o ministério da palavra não se sustenta com essas coisas. Né? E aí, como eu falei no início, retórica, irmãos, não produz salvação. Falar bonito, irmãos, não gera nos irmãos o fruto do Espírito. Uma palavra bem estruturada não vai convencer ninguém da justiça, do pecado e do juízo. Quem faz essas coisas é o Espírito de Deus. Então, ainda que essas coisas sejam importantes, e aí eu quero deixar aqui registrado, irmãos, né, os irmãos que já se dedicam nesse serviço, ou irmãos que desejam se dedicar a esse serviço, se dediquem ao estudo, sim. Se preparem, sim. Se organizem, procurem maneiras, né, recursos, para que aqueles que sejam aqueles com quem você vai falar possam te compreender melhor. Sim, invista nisso, sim. Mas de maneira nenhuma, irmãos, coloque essas coisas acima de uma vida de
de submissão ao Senhor, de uma vida de dedicação no relacionamento com o Senhor, de procurar ouvir da boca do Senhor, na leitura da palavra, na oração, a exortação que o Senhor quer trazer para a igreja dele. Porque, irmãos, todo o esforço que eu posso estar fazendo aqui para os irmãos, se ele for só de palavras bonitas, de palavras bem estruturadas, talvez os irmãos até aprendam algo novo. Talvez os irmãos até voltem para casa falando assim: nossa, eu não sabia daquela questão lá que o Arthur falou dos sofistas, das escolas filosóficas lá da Grécia. Mas se isso não produzir nos irmãos nenhum tipo de fruto de arrependimento, nenhum tipo de desejo de servir ao Senhor melhor, nenhum tipo de desejo de melhorar a nossa prática de fé, a nossa vida de fé, se isso não nos trazer para mais perto do Senhor, então, irmãos, as coisas que nós estamos ganhando vão ser vãs. O que vai valer para os irmãos saber sobre os sofistas no dia que o Senhor no dia que nós estivermos diante do Senhor? Não vai valer nada, irmãos. Então, essas coisas são recursos. E são recursos importantes que precisam de ser levados em consideração. Mas elas são recursos. Então, irmãos, aqueles que se dedicam ao compartilhar da palavra, ou que desejam compartilhar a palavra, busquem o Senhor, busquem uma vida de intimidade com o Senhor, busquem uma vida de satisfação no Senhor, para que Ele traga a nós, a todos nós, uma luz a respeito do que Ele quer ganhar, do que Ele quer trazer para edificar a igreja que pertence a Ele. Não nos deixamos esquecer que nós somos instrumentos na mão daquele que sustenta a igreja, né? E nós não nos sustentamos em palavras bonitas, em compartilhares bem estruturados. Nós nos sustentamos em Cristo, que é a nossa rocha, que é a pedra angular. E essa segunda palavra, para concluir mesmo, é para todos nós, né, que ouvimos, que recebemos, né, seja aqui no meio dos irmãos, seja no YouTube, em podcasts. Hoje a gente tem tantos recursos para acessar tantos irmãos que falam tantas coisas que nos edificam de tantas maneiras, e isso realmente é uma dádiva do Senhor para nós. Mas a palavra que eu tenho para todos nós nesse sentido, irmãos, é nos lembrarmos: ministros são ministros, e ministros são falíveis. Os homens, eles não são perfeitos, né? Perfeito é o Senhor. Então que nós tenhamos, irmãos, a sabedoria, nós busquemos isso do Senhor, essa sabedoria, essa maturidade, irmãos, para não colocarmos aqueles a quem nós admiramos num lugar onde eles não devem estar. E que de maneira nenhuma a gente se deixe levar ou permita que nos nossos corações qualquer tipo de culto à personalidade encontre ocasião, irmãos. Porque talvez é sutil e por mais que isso seja algo que né, é importante dizer, graças a Deus eu não percebo isso tão forte, né, na nossa experiência. Mas, irmãos, que o Senhor cheque os nossos corações. Será que a gente está dando importância demais para homens? Será que a gente não está sabendo diferenciar a palavra do pregador? Será que a gente está dando mais valor para habilidades discursivas, retóricas, do que para o Senhor, por aquele que dá a palavra, por aquele que concede a palavra? Então que o Senhor ele nos cheque mesmo, nos livre de qualquer tipo de culto à personalidade no nosso meio, que pode se tornar uma idolatria, que pode promover divisão, que pode promover, irmãos, tantos tipos de mal, que pode nos levar a um caminho de heresia, de um testemunho que não agrada ao Senhor. Então que o Senhor nos guarde disso, irmãos. Que o Senhor nos ajude a ter uma aproximação adequada, né? Que Ele nos dê clareza a respeito dessas situações e que Ele nos ensine a tratar, né, essas situações com sabedoria, irmãos. Sabendo que, no versículo 17, né, Cristo não enviou, palavras do apóstolo Paulo, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Não em sabedoria de palavras, irmãos, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O ministério da palavra não se sustenta com a sabedoria das palavras. Se sustenta com o entendimento da cruz de Cristo e o que ela produz em nós. Produz em nós o quê? Capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem tem a sabedoria
Quem tem o entendimento? Quem tem a capacidade retórica para se colocar diante do Senhor e instruí-lo? Outra pergunta retórica, irmãos. E aí a conclusão do versículo 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. É essa mente que nós devemos buscar. E essa mente de Cristo só vai ser gerada em nós quando nós compreendermos que nós não temos, irmãos, nada para oferecer. E aí eu posso estender isso para todos os serviços do nosso meio, não só o serviço do compartilhar da palavra. Mas, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, nós somos capacitados pelo Espírito do Senhor. E isso precisa de ficar claro para nós. Por quê? Porque o que nós fazemos não é para a nossa própria glória. O que nós fazemos não é para que nós tenhamos prestígio. Não, é para que o Senhor encontre, né? É ocasião para edificar a igreja dele. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, eu sei que isso é uma coisa que nós sabemos. Nós sabemos disso. Quantos textos bíblicos nos lembram disso? Mas o que será que está nos impedindo de encontrar realidade, de encontrar satisfação, de não nos sentirmos frustrados quando talvez o que nós planejamos para um serviço determinado não sai como a gente planejou? Irmãos, que o Senhor ganhe o nosso coração para que a gente encontre serenidade nele e disposição. Senhor, estou disposto a servir ao Senhor na tua igreja. Que o Senhor encontre corações dispostos ao serviço, não para a própria glória, mas para a glória do Senhor, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, irmãos. Então é isso que eu tinha para trazer para os irmãos e que o Senhor possa nos trazer mais entendimento, mais clareza nesse caminho enquanto nós prosseguimos nesse estudo de 1 Coríntios, que ainda vai tratar esse assunto ainda em vários capítulos, em vários pontos. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo e nós bendizemos ao Senhor, porque cremos e sabemos que é o Senhor quem sustenta e edifica a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque ainda que falhos, ainda que pequenos, ainda que imperfeitos, o Senhor escolheu nos usar, Senhor, no teu propósito, no teu testemunho. Senhor, que dádiva para nós, Senhor, poder ser usados pelo Senhor na edificação da tua igreja, Senhor, no testemunho da tua salvação, para anunciar àqueles, Senhor, que não te conhecem, quem o Senhor é, o que o Senhor fez. Senhor, que dádiva, Senhor, que privilégio enorme, Senhor. Ô Senhor, que o Senhor nos livre de uma realidade que nos leve, Senhor, a nos gloriarmos, Senhor, nas coisas da tua igreja. Que o Senhor produza em nós um coração que busque glorificar o nome do Senhor e não nosso, e não a nossa imagem, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos afasta, Senhor, da arrogância, Senhor. Nos afasta, Senhor, do culto à personalidade. Nos afasta, Senhor, de agirmos, Senhor, e de legislarmos, Senhor, no meio da igreja em causa própria, Senhor. Mas que haja em nós um desejo, Senhor, uma vontade, uma clareza em buscar a vontade do Senhor, para que nós possamos, Senhor, nos edificar mutuamente, para que o teu Espírito encontre liberdade no nosso meio para agir, para nos exortar, para nos convencer, Senhor, da justiça, Senhor, do pecado, do juízo, para produzir em nós o arrependimento. Senhor, são tantas questões, são tantas áreas, são tantos serviços. E como o Senhor nos capacita, Senhor, para o serviço na tua igreja? Nós não queremos, Senhor, negligenciar isso. E nós não queremos também, de maneira nenhuma, Senhor, colocar essas coisas num lugar onde elas não pertencem. Nós queremos nos submeter debaixo do Senhor. E nós queremos dar o devido valor às coisas que o Senhor tem. Nós queremos prezar pela supremacia do Senhor no meio da igreja, Senhor. Então, nós oramos nesse sentido, Senhor, para que o Senhor sustente no nosso meio os irmãos que têm se dedicado ao estudo da palavra, não em sabedoria de palavra, Senhor, para que a cruz de Cristo não se faça vã, mas, Senhor, que eles, Senhor, nós sejamos movidos pelo Espírito Santo de Deus para trazer edificação para a tua igreja. Senhor, nós rogamos a ti, tem misericórdia de nós. É a oração que fazemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos abençoe, irmãos, nesse caminho.